Thaís Antunes, diretor do Sindicato de Servidores e Trabalhadores Públicos em Saúde, Previdência e Assistência Social do Estado de São Paulo, Sindesprev São Paulo. Sindesprev São Paulo. Sindesprev São Paulo. Bom dia a todas e todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do senador Paulo Paim, agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa. E quero, mais uma vez, reforçar a ausência do presidente da ANMP, senhor Francisco Cardoso. Nós sabemos porque ele está ausente, nós estávamos ansiosos pela sua presença, porque nós gostaríamos de vê-lo na frente de todos os trabalhadores do INSS, na frente de todos os trabalhadores do Brasil, assumir que ele foi um dos construtores da MP 767, que está retirando o direito dos trabalhadores e está cerceando o acesso ao direito dos benefícios previdenciários. Nós queremos também aqui dizer para o senador que esse senhor Francisco Cardoso, ele é inimigo da classe trabalhadora, porque ele ultrapassou a fronteira na medida que ele sentou com esse presidente ilegítimo para negociar direito dos trabalhadores, porque foi isso que ele fez. Quando ele sentou com o presidente Temer, com a Casa Civil, com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, para negociar a MP 767 em troca do bônus para os peritos, ele negociou o direito dos trabalhadores. Então, ele ultrapassou a fronteira de classe. Esse senhor, ele é inimigo da classe trabalhadora, e é por isso que nós, trabalhadores do INSS, repudiamos veementemente esse senhor e a representação de sua associação. Os colegas do Serviço Social, os colegas peritos são nossos colegas de trabalho, mas esse senhor, ele não representa a nossa classe trabalhadora e é um absurdo que esteja à frente de uma associação que diz representar os trabalhadores. Eu vou fazer um breve histórico dessa MP. Começo dizendo que nós trabalhadores do serviço social, somos contra a medida provisória. Somos contra essa medida provisória porque ela veio para retirar direitos dos trabalhadores. Fomos contra essa medida provisória porque ela foi construída num contexto economicista, ela foi construída dentro de um gabinete negociando economia para a presidência da República, ela foi construída para produzir melhoras para uma carreira dentro do serviço social em troca de vender direitos dos trabalhadores. Então, nós somos contra. Nós somos contra essa medida porque ela, de início, ela já restringiu o acesso aos benefícios previdenciários. Ela prevê o aumento da carência de 4 para 12 meses. Todo mundo sabe o que significa isso num contexto de um país com 13 milhões de desempregados. Todo mundo sabe o que significa isso num país em que nós temos a terceirização aí em todas as áreas. Nós sabemos que isso significa deixar o trabalhador, além de fora do mercado de trabalho, fora do acesso aos benefícios previdenciários. Então, nós somos contra, sim. A revisão já é prevista em lei. E por que ela não era feita? Ela não era feita porque nós não tínhamos condições estruturais para fazê-la. Nós não tínhamos servidores suficientes para fazer, nós não tínhamos sistemas preparados para isso. Por isso, ela não era feita. É bom ressaltar que, em junho de 2016, o INSS soltou um memorando orientando ao Serviço de Saúde do Trabalhador que elaborasse um plano de revisão desses benefícios. A ANMP imediatamente se posicionou contra. Veio a público orientando os peritos médicos que não aderissem à revisão, que não fizessem, porque essa ordem era uma ordem manifestadamente ilegal. Era ilegal porque eles não tinham peritos suficientes nem para cumprir o trabalho da reposição da greve que eles estavam fazendo naquele momento. Eles fizeram uma greve de mais de 100 dias. Entre as pautas dessa greve eram as condições de trabalho. Eles diziam que os peritos não tinham tempo de sair nem para ir ao banheiro, fazendo 15 perícias diárias. E como que um mês depois, esse senhor senta na mesa com o presidente Temer, o ilegítimo, e negocia o aumento das perícias. Ele negociou o aumento das perícias por um mísero bônus de R$60. Também é bom frisar que, além de vender direitos dos trabalhadores, ele está vendendo a própria categoria. Em 2009, acho que todo mundo aqui lembra, a ANMP ingressou com um movimento chamado Ato pela Excelência do Ato Médico Pericial. Eles diziam que esse não era um movimento reivindicatório, eles não tinham nenhum interesse por nenhuma pauta financeira. Eles queriam apenas que o ato pericial fosse respeitado. Eles justificavam que a quantidade de perícias impostas pelo INSS incorria que o profissional que ali atendia o segurado
incorresse em erro médico, ele poderia incorrer em erro médico, ele precarizava o atendimento. E esse senhor, 3, 4 anos depois, negociou um aumento do número de perícias de 15 para aproximadamente 19 perícias. Então, isso não tem outra forma de ser entendido. Ele negociou a venda de direitos, ele negociou a própria precarização dos seus colegas de trabalho por R$60. Essa medida provisória iniciou em julho de 2016 sobre MP 739. Ela começou da mesma forma que nós estamos vendo aqui, ela não foi discutida com os trabalhadores, e se fosse, nós não aceitaríamos por essas razões que eu já disse aqui. Nós não aceitamos vender direitos, nós estamos no coração da Previdência Social, isso que eles chamam de força-tarefa para rever benefício, nós gostaríamos de uma força-tarefa que fizesse revisão na dívida das grandes empresas, nós gostaríamos de ver a auditoria da dívida pública desse país, nós gostaríamos de ver auditada a dívida da Previdência, nós gostaríamos de ver uma auditagem nas contas das grandes empresas devedoras, como é o caso da JBS, que é a segunda maior devedora da Previdência. Isso nós gostaríamos de ver. E, com certeza, os profissionais que são servidores públicos fariam isso de graça, porque nós sabemos qual é o nosso trabalho e nós sabemos que, muitas vezes, isso não é feito porque não tem vontade governamental de fazer. Então, dessa forma, nós não aceitamos que nenhuma revisão que venha retirar direitos dos trabalhadores. Se querem dinheiro, que tirem de onde tem, não venham tirar do suor dos trabalhadores do nosso país. A MP 739, como todos sabemos, ela recebeu uma alcunha que o nome por si próprio já jogaria todos os trabalhadores contra ela. O próprio INSS, a ANMP e os meios de comunicação passaram a chamá-la de pente fino. Todo mundo sabe o que é um pente fino. Pente fino é um acessório utilizado para retirar piolho. Piolho é um parasita. Nós não achamos que trabalhadores são parasitas. Trabalhadores são aqueles que tudo constroem nesse país. Parasitas são aqueles que vivem do sangue alheio. Parasitas são aqueles que roubam. Parasitas são aqueles que estão, desde a fundação do nosso país, adquirindo riquezas às custas do nosso suor. Esses sim são parasitas. Parasitas são aqueles que se colocam do lado da elite e rompem a fronteira de classe por míseros R$60. Esses são parasitas e não os nossos trabalhadores e não os nossos servidores. Além de todas essas questões, que são questões de fundo, que mostram de que lado nós estamos, nós temos todas as incoerências da MP. Essa MP, ela violou uma série de princípios. Dentro do INSS, por exemplo, quando ela foi lançada, nós tínhamos normativos que previstos para a revisão de benefícios judiciais, para a rotina normal, que previam todo o contraditório e ampla defesa. O rito da MP, desde o início da 739, ele suprimiu esse rito, ele passou para um rito sumário. Por exemplo, um benefício judicial, ele não tinha mais necessidade da consulta prévia à procuradoria para ser cessado. O simples parecer médico daria o direito de cessar o benefício. Isso é um absurdo. Dentro de uma mesma instituição, com a mesma fonte de geradora, nós temos dois tratamentos diferenciados, justamente porque o objetivo era cortar benefício. Nós vemos aí na mídia, nós vemos aí o INSS falando de quantos milhões serão cortados. Nós não vemos falando de quantos trabalhadores serão jogados para fora. Nós não vemos falando que, atualmente, para fazer essa revisão, eles estão fazendo dentro do horário de trabalho, apesar da MP ser clara em dizer que as revisões têm que ser fora da jornada ordinária de trabalho. Jornada ordinária de trabalho de médico perito não é dentro da jornada. O INSS, juntamente com os ministérios, ele fez uma manobra, editou uma portaria, colocando as revisões na primeira hora de trabalho desses profissionais. Contra a MP, isso está contra. Isso não sou eu que estou dizendo, está frontalmente expresso e tem que ser dentro da jornada. Nós temos uma preocupação muito grande, porque os colegas peritos fazem parte da nossa categoria e nós achamos que eles estão incorrendo em sérios riscos. Nós, inclusive os alertamos. Eles estão recebendo dupla remuneração, porque essas perícias estão sendo feitas dentro da jornada, eles estão precarizando o ato médico pericial.
incorrendo em erro médico, incorrendo em afronta ao Código de Ética Médica e ainda estão prejudicando milhares de trabalhadores, não só os trabalhadores estão sendo submetidos à revisão, como todos aqueles outros que são submetidos às agendas normais, que têm o seu tempo de atendimento reduzido em detrimento da revisão das revisões previstas pela MP. Então, para nós isso é um absurdo. Nós sabemos que tanto a Procuradoria quanto a Defensoria no ano passado ingressaram com um procedimento preparatório na Justiça, questionando vários pontos dessa medida provisória, mas que a MP 739 perdeu a vigência e a ação, eu creio que perdeu o objeto, nós não acompanhamos, mas eu creio que a doutora Eliane vai falar mais sobre o assunto. A Defensoria chegou a pedir que o INSS suspendesse a revisão e respondesse uma série de questionamentos. Isso não foi feito, né? Nós, por vários meses, já vemos combatendo essa medida, justamente porque nós não aceitamos nenhuma medida que venha retirar direito dos trabalhadores. Nós somos, além de servidores públicos federais, nós nos enxergamos enquanto integrantes da classe trabalhadora. E qualquer medida que venha afrontar direitos, nós somos terminantemente contra e vamos resistir até o fim. Mais um recadinho para o senhor Francisco. Nós estamos aqui, estaríamos aqui, ainda que a conjuntura não tivesse mudado, porque nós somos trabalhadores. A nossa força vem da nossa luta e da luta de todos aqueles que nos antecederam. Só covardes fogem da luta, nós não fugimos.